Olá, aqui é o professor Cristiano e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre equações do primeiro grau. Para isso, eu trouxe aqui uma estrutura de uma equação do primeiro grau. São estruturas algébricas, ou seja, que tem letras e números e sempre onde está presente uma igualdade, que pode ser igual a zero ou um valor numérico diferente de zero. Aqui a gente chama x de incógnita. O que é x aqui no caso? É o valor que devemos encontrar no problema, né? Que é o valor da incógnita, tudo bem? O a e o b nós chamamos de coeficientes. Os coeficientes são a parte numérica de uma equação do primeiro grau, né? Lembrando que o a aqui obrigatoriamente ele tem que ser diferente de zero, senão a equação ela não existe de fato. A equação do primeiro grau é chamada assim porque ela possui uma única solução. Se fosse uma equação do segundo grau, teria duas soluções. Se fosse uma do terceiro grau, teria três soluções e assim por diante. Então aqui a gente já pode responder uma pergunta que todos têm, né, sobre esse assunto. O que é uma equação do primeiro grau? São estruturas algébricas que têm esse formato. Ela é chamada do primeiro grau porque a incógnita, que é a letra, está elevado a 1. Significa primeiro grau, ou seja, ela tem uma única solução. E o x é o valor que a gente tende a encontrar, né? No caso aqui, 2x mais 5 igual a 9 é uma equação do primeiro grau, onde a gente vai encontrar o valor de x, tudo bem? Se eu pegar o exemplo b, y menos 10 igual a 0, também é uma equação do primeiro grau, só que a incógnita é a letra y. Ou seja, o y é o valor que a gente deve encontrar nesse problema. No exemplo C, eu coloquei aqui, ó, 7x mais 3y mais 4 igual a 0. Isso também é uma equação do primeiro grau, só que com duas incógnitas. Uma delas é o x e a outra é o y. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou resolver algumas equações para você ver como é que é o processo de resolução. Bom, voltando aqui, eu tenho aqui uma equação do primeiro grau como exemplo, né? Eu queria resolver com vocês para você saber como que é a dinâmica da resolução dessas equações. Basicamente, a partir do sinal de igual, a gente tem que colocar x de um lado, número do outro, tudo bem? Separando letra de número, assim fica mais fácil resolver as equações. Então aqui seria legal primeiro mudar o 2 de posição. Se ele é positivo e vai mudar de lado em relação de igual, ele também muda de sinal. A regra é o seguinte, mudou de lado, muda de sinal. Se ele é positivo, ele vai ter que vir para cá negativo. Então, o que eu teria? 4x, que é igual a 38, 2 positivo, vai para lá negativo. Lembra? Mudou de lado, muda de sinal. Aí eu teria 4x igual a 38 menos 2 dá 36, x é igual, o 4 está multiplicando o x, o inverso da multiplicação é divisão, então o 4 vai para lá fazendo uma operação inversa, dividindo quem? 36. Toda fração é uma divisão, é sempre o número de cima dividido pelo de baixo. 36 dividido por 4 dá 9. Basicamente, eu tenho aqui o resultado da equação do primeiro grau. Como eu disse, o objetivo é determinar o valor da incógnita, ou seja, da letra x, que foi exatamente o que a gente conseguiu fazer nesse momento. Bom, estou aqui com um novo exemplo, uma letra B, de uma nova equação do primeiro grau, para a gente encontrar. De novo, o nosso objetivo é encontrar o valor da variável x. Como eu falei no exemplo anterior, letra de um lado, número do outro, né? Então seria legal que eu trouxesse o 6x para junto do 9x, separando letra da parte numérica. Assim fica mais fácil resolver as equações. Então eu teria aqui, ó, 9x, 6 é positivo, vem para cá, negativo, igual a 12. Olha lá, isolei a variável x. Agora vamos tentar encontrar o x. 9x mais 6x dá 3x igual a 12. 3 está multiplicando o x, né? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, 3 vai passar para o outro lado dividindo 12. Então, eu teria aqui, ó, x igual a 12 dividido por 3. Fração é sempre o número de cima dividido pelo de baixo.
12 dividido por 3 dá 4. Mais uma vez eu consegui determinar o valor da variável x, né? Que é exatamente o que a gente deve fazer nas equações do primeiro grau. Bom, eu trouxe aqui mais um exemplo de equações do primeiro grau. 5x menos 1 igual a 3x mais 11. Primeira ideia é isolar a letra de um lado e número do outro lado da igualdade, né? Então, ó, vou passar um negativo para lá, ele vai positivo, e vou passar o 3x, que é positivo, para o lado esquerdo, na forma negativa. Como que ficaria? 5x igual, positivo, vem para cá, negativo, que é igual a 11, menos 1, trocou de lado, troca de sinal, mais 1. 5x menos 3x, agora tá fácil, ó, é 2x, 11 mais 1, somou dá 12, 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, ó, x igual a 12, dividido por 2, dividiu de cima pelo de baixo, 6, ó, tá aí resolvido mais uma equação do primeiro grau, tudo bem? Bom, trouxe aqui mais uma equação do primeiro grau, um pouquinho mais complexa que as anteriores, né? Aqui você consegue ver um coeficiente, ou seja, um número para fora de um parênteses. Eu vou ter que aplicar aqui uma regra chamada distributiva. O coeficiente de fora multiplica a expressão que está dentro do parênteses. Nesse segundo momento, vou fazer a mesma coisa lá. O coeficiente, o número, multiplica a expressão que está dentro do parênteses. E lá, na última situação, vou aplicar o mesmo conceito. Aqui, ó, sempre multiplicando de fora pelos elementos que estão dentro. 4 vezes x eu teria, ó, 4x, 4 vezes menos 2 dá 8, menos 5 vezes 2 daria menos 10, menos 5 vezes menos 3, ó, menos com menos dá mais, 5 vezes 3 dá 15. Aqui, ó, 4 vezes 2x dá 8x, e 4 vezes menos 6, ó, mais com menos dá menos, 4 vezes 6 dá 24, tudo bem? Agora, no segundo momento, eu vou isolar letra de número, letra do lado esquerdo da igualdade, e a parte numérica fica do lado direito, né? Então, o que eu tenho aqui, ó, 4x mais 15x, eu tenho 19x. 8 é positivo, vem para cá, negativo, ó, menos 8x, igual. Quem já está do outro lado? Ó, menos 24. Desse lado aqui, ó, eu vou somar essas duas partes. Menos 8 com menos 10 dá menos 18. Como é negativo, ele vai para lá, positivo, né? Lá, 18 positivo. 19 menos 8, eu teria 11x menos 24 mais 18, vai dar menos 6, sem sinal do maior valor. 11 está multiplicando, vai para lá dividir, então x igual a menos 6 sobre 11. Eu não vou dividir de cima pelo de baixo, porque a divisão não é exata, nesse caso eu vou deixar na forma fracionária. Então cheguei na solução da nossa equação, tudo bem?